Das meninas, tem um dia que a Carol fez também. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Graça e paz, povo de Deus. Você que está aí acompanhando o nosso culto, né? Você que já chegou diante da tela do seu celular, quem sabe aí do seu computador, do notebook, né? Até mesmo da televisão. A gente sabe que tem muitas pessoas que conectam aí o seu celular direto na TV e acompanham o culto da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Presidente Médici. Gosto de falar, né, dessa forma para você entender que nós estamos em Presidente Médici, Rondônia, adorando ao Deus vivo, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Salmos de número 121. O salmista, num cântico de romagem, diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O próprio salmista responde na certeza que Deus está olhando para nós. E ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Esse é o nosso Deus, o qual nós confiamos. E nessa noite toda especial, né, queremos mais uma vez pedir a você que está aí acompanhando, né, este culto, principalmente os membros da Igreja Presbiteriana daqui de Presidente Médici, do assentamento de Castanheiras, né, que fazem parte desta igreja, compartilhe esta live, pois quando você compartilha é como você estivesse convidando alguém para ir à igreja, né, para acompanhar o culto, ouvir a voz de Deus com você. Estamos, amados, tomando todos os cuidados para a realização dos cultos, né? Só lembrando que esses cultos não estão acontecendo na igreja de portas abertas, né, com acesso a outras pessoas. Esse culto é gravado, ou seja, transmitido por um estúdio, né, onde está aqui a Eixa e eu, né, e o pastor Aziel, e nós estamos aqui mantendo a distância. A Eixa é do nosso convívio e a gente precisa explicar para as pessoas. Eu cheguei de máscara aqui, porque é assim que eu vou permanecer enquanto estiver operando o som, né, a técnica ali, a hora que o pastor Aziel estiver aqui, e ele está com sua máscara. Para você entender, né? Nós estamos dentro das normas, obedecendo à distância, com todos os cuidados, álcool em gel. E, amados,
nós precisamos fazer, no mínimo, a nossa parte. Eu tenho certeza que, fazendo isso, nós vamos estar, primeiro, cuidando da nossa saúde, e depois nós vamos cumprir, obedecer a lei que rege o nosso país. E nós precisamos obedecer. Toda lei foi feita, para que nós possamos cumpri-la, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia especial, o dia que o Senhor fez. Alegremos nele. Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração. E o nosso pedido, meu Pai, ao Senhor, que continue com suas mãos estendidas sobre nós. Por mais, ó Deus, que o mundo esteja em pânico, por mais que a situação, ó Deus, esteja difícil, o nosso coração está em paz, porque essa paz não depende das coisas que estão no nosso externo, e sim depende do alto, do Senhor. É de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. E nós, ó Deus, confiamos. Por isso nós te adoramos e louvamos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos.
amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Enquanto muitas pessoas estão procurando glória para si, se colocando no centro, nós aprendemos com essa canção, que é uma palavra declarada por João Batista, quando algumas pessoas chegaram para ele e começaram a relatar o que Jesus estava fazendo. Então João Batista diz: convém que ele cresça, que o Senhor Jesus venha a ser o centro das atenções, que o trono do seu coração seja para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a amada igreja que esteve orando pelo Vinícius e também pelo Felipe. Graças a Deus, né? São primo da minha esposa, lá de Porto Velho. Semana passada eles sofreram um acidente gravíssimo e o Vinícius foi parar na UTI. Traumatismo craniano, uma situação muito difícil. Ele submeteu a uma cirurgia de risco e urgente. E a igreja, o povo de Deus, intercedeu, pedindo a Deus: Deus, entra com o seu favor. E graças a Deus, Vinícius já está fora de risco, já saiu da UTI. E a gente, como família, né, agradece a Deus que restaurou a saúde do Vinícius. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus não está aqui para submeter a nós, mas Deus está aqui para atender, segundo o seu querer e a sua vontade, as nossas orações. Que Deus abençoe sua vida. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como o presbítero Edinaldo disse, nós estamos aqui, né, adentramos aqui ao recinto de máscara. Estamos agora numa distância segura, né, segundo as orientações. Então estou tirando a máscara para que fique melhor, né? Inclusive a minha mãe, né, ela precisa ser ajudada, né, com a expressão labial, né? Ela faz um pouco de leitura labial, isso ajuda ela a escutar, né? Escutar também com os olhos, né? Aquilo que eu estou falando. Certamente outras pessoas poderão ser ajudadas também. Queridos, nós vamos, antes de nós lermos o texto, nós queremos pedir também fazer um pedido de oração com respeito ao pastor Daniel Moreira, lá de Porto Velho, da igreja lá do bairro JK. Né? Então ele e a sua família estão apresentando sintomas, né, do Covid. Então nós vamos estar orando, clamando pela vida do nosso irmão, por sua família também, e colocando toda essa situação, amados, diante do Senhor mais uma vez, tá certo? Convido então você a abrir a sua Bíblia para nós continuarmos, né, o nosso estudo na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E a nossa meditação está sendo dos versículos 1 ao versículo 12. Onde a palavra do Senhor diz assim:
Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Oremos, queridos. Senhor, nós nos colocamos totalmente, meu Pai, nas Tuas mãos nesse momento. Estamos lhe prestando um culto, meu Pai, onde viemos, meu Pai, adorá-lo, bendizê-lo, declarar, meu Pai, ó Deus, ao mundo, meu Pai, que, ó Deus, nós o adoramos, que nós, meu Pai, temos o Senhor, ó Deus, como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso dono, meu Pai. Ó Deus, que temos o Senhor, meu Pai, como digno de adoração, Senhor. E por isso nós estamos aqui e viemos também para ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor nos dirigiu nesses dias, ó Deus, para, ó Deus, aprendermos dessa palavra. E que o Senhor, meu Pai, falará conosco por Tua graça e por Tua misericórdia. E assim, meu Pai, nós pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes. Tire de nós, meu Pai, todo sentimento, meu Pai, humano que possa, meu Pai, trazer prejuízo à comunicação, meu Pai, da Tua palavra. E que em nome, por amor de Jesus, meu Pai, o Teu Santo Espírito venha manifestar-se de maneira, meu Pai, que venha nos esclarecer a respeito dessas verdades. E assim nós saímos daqui edificados, transformados, decididos, meu Pai, a vivermos uma vida, Senhor, cada vez mais e mais perto de Ti. Senhor, nós queremos colocar de modo muito especial também a família do pastor Daniel Moreira, meu Pai, clamar, meu Pai, pela Tua manifestação, pelo Teu cuidado sobre aquelas vidas, sobre a vida deles, seus familiares, e também, meu Pai, sobre todos, meu Pai, que estão passando por essas lutas nesse momento, meu Pai. Senhor, do Teu povo, meu Pai, aquele povo, meu Pai, que às vezes está atribulado, está preocupado, meu Pai, com o dia de amanhã. Ô Pai, em nome por amor de Jesus, entra com providência, meu Pai. Aquele servo, aquela serva do Senhor que está nesse momento ouvindo essa oração e que diz o amém, meu Pai, aquilo que nós estamos pedindo. Que em nome por amor de Jesus o Senhor entre também com providência sobre essas vidas, meu Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Ó Pai, nós Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. E nisso nós descansamos, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Nós
já vimos a semana passada, né, nós vimos um pouco, né, do contexto dessa carta, e nós aprendemos, amados, dentre outras coisas, que a igreja de Tessalônica, ela estava sofrendo pelo sofrimento em virtude das perseguições e algumas outras lutas, mas ao mesmo tempo, amados, ela estava sendo perturbada com o ensino enganoso, ou seja, aquela tribulação, poderíamos colocar assim, que eles passavam em virtude da perseguição, das lutas, ainda estava sendo agravado, estava se tornando até um terreno fértil, para que enganos viessem a encontrar lugar ali no meio daqueles irmãos. E assim, amados, tem sido nossos dias. Infelizmente, em virtude dessa pandemia, muitos aproveitadores, muitos precipitados, muitos até julgando estar prestando um culto a Deus, estão distorcendo a palavra de Deus, estão ensinando mentiras, e muitas vezes, amados, nós temos visto grandes prejuízos no meio do povo de Deus em virtude disso. Então esse povo, amados, estava sendo enganado com ensino mentiroso, é isso que Paulo está dizendo aqui, e a mentira era que tinha chegado o dia do Senhor, e Paulo então se contrapõe a esse engano, ele então toma uma atitude ensinando que isso não acontecerá, e ele então apresenta dois motivos pelos quais aqueles irmãos podiam ter plena certeza que o dia do Senhor ainda não tinha chegado, mas que Deus não nos deixa sem resposta. E ele então apresenta esses dois motivos. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, amados, Paulo ele vai descrever, a revelação, e o caráter desse homem da iniquidade. Nós falamos sobre isso, mas não entramos em detalhe semana passada, vamos entrar em detalhes hoje, mas o que Paulo tem a intenção aqui é que eles reconheçam, a característica, quando esse homem da iniquidade aparecer, e já conheça também o mistério da iniquidade que já está agindo. Ele diz que ele está agindo e diz que ele será revelado. E então ele está dando orientação para que ele seja identificado. Nos versículos 9 a 12, o apóstolo Paulo então vai mostrar sobre o clímax, como é que chega o auge da apostasia. Então ele diz que a vinda de Jesus não acontecerá sem que antes haja a revelação do homem da iniquidade e haja também essa grande apostasia. Aprendemos semana passada, amados, tivemos que pincelar, vamos colocar assim, algumas coisas com respeito a esse engano. A esse engano, por exemplo, nós trabalhamos aqui a questão daqueles que pensam que que essa grande tribulação, amados, essa grande tribulação vai acontecer quando os cristãos não estiverem mais aqui. Mas é interessante que o apóstolo Paulo aqui quer justamente o contrário. Ele quer que os cristãos reconheçam, quando o homem da iniquidade, se manifestar. Então, amados, nós jogamos por terra aqui, poderíamos dizer assim, com todo respeito, amor, como nós dissemos aos irmãos que pensam diferente, aquele pensamento, amados, de que o Senhor Jesus virá para um grupo de cristãos, será arrebatado, e então um outro grupo de cristãos ficará aqui e enfrentará a grande tribulação, ou cristãos que se converterão depois desse arrebatamento. Essa história não acha base bíblica, mas por quê? Porque não existe na Bíblia a ideia de duas segunda vinda de Cristo, ou uma segunda vinda em duas partes. Então, amados, nós entendemos isso, apresentamos os textos, não podemos apresentar um texto que confirme o outro pensamento, porque não existe, porque a palavra do Senhor deixa muito claro, amados, que essa vinda do Senhor Jesus, ela será visível, ela será pessoal, ela será cheia de glória, e todo olho o verá.
não haverá um lugar, amados, o Senhor Jesus já tinha advertido, olha, ele apareceu ali, ele apareceu aqui, não, amados, quando ele aparecer, todo olho o verá. Muito bem, amados, mas qual é a nossa tarefa aqui nessa noite? O Senhor Jesus, amados, colocou, né, no nosso coração, pelo seu Espírito, nós cremos nisso, que nós precisamos então equipar a igreja de maneira que ela possa conhecer esse mistério da iniquidade naquilo que ele já está agindo e conhecer esse mistério da iniquidade quando ele também se manifestar definitivamente e completamente. Precisa conhecer, amados, a questão da apostasia, o que é essa apostasia, né? Como ela acontece, né? Como que nós podemos identificar sinais já dessa apostasia e assim, amados, nós podemos estar preparados para o dia da volta do Senhor. Domingo passado, amados, nós na escola dominical, nós trabalhamos uma questão do milênio, né? Então, se você entrar lá no grupo, no Facebook da igreja, você vai achar lá, então, a escola dominical do dia 24/5, né? E lá, então, nós vamos trabalhar o texto de Apocalipse 20 e vamos trabalhar um pouco a respeito do milênio. São ideias, amados, como eu disse, que você vai aprender um quadro aqui, outro quadro ali, e de repente na sua mente vai, né, se formando toda a cronologia, né, todo passo a passo, né, daquilo que o Senhor revelou. Às vezes nós temos perguntas e nós não temos revelado na Bíblia, então não é possível realmente sabermos. Mas aquilo que o Senhor revelou, amados, nós vamos fazer força para nós explicarmos e ensinarmos aqui aos irmãos. Mas há uma necessidade para que você também leia a Bíblia, estude a Bíblia, né? Não pegue ideias, né, muitas vezes que estão por aí, amados, e que, né, não passaram ainda pelo crivo das Escrituras, de maneira que nós possamos interpretar corretamente. Mas nos procure, né, mande perguntas e a gente vai estar, né, ajudando também você dentro do possível. Muito bem, amados. Qual é a minha tarefa aqui, como eu disse? Reconhecer em primeiro lugar o homem da iniquidade dentro daquilo que o apóstolo Paulo colocou aqui e certamente com a cooperação, né, do restante da Escritura. Então, dos versículos 4 a 9, ele vai fazer essa apresentação. Na verdade, desde o 3 ele já vai apresentando alguma coisa. E a primeira característica que eu queria que você entendesse é justamente isso que eu já falei 2 vezes pelo menos. Ele já opera, né? O mistério da iniquidade, ou seja, né, a ação que culminará na manifestação, né, do homem da iniquidade já opera, né, mas ele será ainda revelado. Então, amados, o que o apóstolo Paulo ensinou aos Tessalonicenses e ensinará a nós aqui, que esse será, na verdade, o antídoto, será a vacina, será o remédio para que nós o rejeitemos hoje e o rejeitemos na sua manifestação. É a única forma, se nós estivermos ainda sobre a terra, né, nós seremos então servidos com esse estudo para que, quando ele se manifestar, nós não sejamos enganados por ele, amados. E certamente, se nós passarmos isso para as outras gerações, certamente eles também estarão prevenidos. Muito bem, amados. Algumas características que nos é apresentado sobre esse homem da apostasia. Em primeiro lugar, versículo 3, ele é chamado de homem da iniquidade. Então ele tem um nome, e os estudiosos em geral, homens sérios que estudam toda a Escritura, amados, e daqui a pouco eu vou dizer por que eles creem dessa forma. Eles creem, então, que é um indivíduo, né? Que ele certamente ele vai encarnar, ele vai absorver, ele vai manifestar todo o espírito de rebelião contra a lei de Deus. Nós sabemos, amados, como o apóstolo Paulo diz aqui, que esse espírito de rebelião contra a lei de Deus já está aí. Esse espírito de rebelião contra aquilo que a palavra
Deus diz a respeito de honestidade, a respeito de sexualidade, a respeito de como devemos servir a Deus, de que nós devemos nos livrar das coisas desse mundo, das influências desse mundo, isso já está sendo relativizado, né? Em outras palavras, esse espírito de rebelião contra a lei de Deus, ele já está aí. É a ilegalidade, aquilo que é ilegal contra a lei de Deus, sendo, de certa forma, cada vez mais aceito, cada vez mais aplaudido até, amados. Né? Nós vemos isso constantemente, se der tempo, nós vamos exemplificar um pouco mais. Lá no final do versículo 3, é apresentado a origem e o destino do homem da iniquidade. Ele é apresentado como o filho da perdição. Ou seja, a sua origem é má, né? O caráter dele, por ser filho da perdição, é mau, né? Ele é rebelde à lei de Deus e seu destino é a perdição e a destruição. Logo, amados, aqui há um aviso para nós nos protegermos da rebelião contra a lei de Deus. Né? Há um aviso para que nós, quando olharmos para a Escritura, nós desejemos conhecer a Escritura para que não sejamos rebeldes. O que está acontecendo hoje, amados, é justamente ao contrário. Nós estamos vendo cristãos do tipo assim, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, porque se eu souber, aí sim eu vou ter que vou ser mais cobrado ainda. Infelizmente nós estamos vendo isso, né? Mas aqui, amados, o texto vai deixar muito claro, e se você for no capítulo 1, versículos 6 a 9, vai dizer também, amados, que o fim daqueles que se rebelam contra a palavra de Deus é, na verdade, a perdição. Então já vimos o nome, né? Esse nome indica que é, né, um indivíduo, né, uma pessoa, e nós vamos ver daqui a pouco mais alguma característica que aponta para isso. Outra coisa, outra característica, ele é oponente de Deus. Diz o texto, aí no versículo 4, que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Queridos, mais uma vez aqui, ele se oporá, ele fará uma oposição a Deus e as leis de Deus, né, a todos os meios de adoração a Deus, mas não fará uma oposição a si mesmo. É interessante, amados, que nós hoje já estamos vendo isso. As leis, cada dia mais e mais, as leis que na sua maioria eram regidas, elas tinham muito aspecto da Escritura, quer seja na Europa, quer seja, né, em outros continentes, né, no Brasil. Né, nós vemos essas leis cada dia mais ela escapando, amados, né, dos ensinos e das regras da Escritura Sagrada. Interessante, amados, que ele chegará a um ponto que o texto diz aqui, que ele se apresentará como Deus. Né? É como se ele dissesse, para que Deus se eu estou aqui? Mas é muito interessante, queridos, que nós vamos aprender em outros textos que isso vai ter que ser percebido por aqueles que estão ligados, por aqueles que foram orientados por essa palavra, por aqueles, amados, que conhecem, que têm o amor à verdade. Por quê? Porque eles conhecem a verdade, e quando esse homem da iniquidade aparecer, ele vai, muitas vezes, parecer que ele está falando alguma coisa boa, é o que está acontecendo. Você vai ver, amados, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, nós vemos duas figuras lá no Apocalipse, que são horrendas, mas na verdade elas falam sobre vamos dizer, uma influência na época, mas fala a respeito da besta que emerge do mar e a besta que emerge do abismo, está principalmente lá no capítulo 13, outros capítulos também falam, mas no capítulo 13 Apocalipse, e fica muito claro, amados, que essa besta que emerge do mar, eu não vou entrar nos detalhes por como se confirma isso, essa besta que emerge do mar, ela diz respeito à perseguição anticristã. Ou seja, todas aquelas ações que partiram de
poderosos, que partiram de governantes, que partiram de líderes, que partiram de pessoas que estavam em função de chefia contra o povo de Deus. Então isso fica muito claro no Novo Testamento, amados, quando nós vemos leis e mais leis lá no início, do Novo Testamento, lá na igreja primitiva já, religiosos, não só poderosos, amados, governantes, mas religiosos e toda a força que se levantou contra o povo de Deus. E vem depois a figura da segunda besta. E essa segunda besta, amados, ela é caracterizada principalmente pela religião anticristã. Ela é caracterizada principalmente, amados, pela filosofia anticristã. Aquilo que tem cara, amados, de ser bom, mas na verdade está embutido ali a algo maligno, algo que é contrário à lei de Deus. E quando se fala, amados, dessa segunda besta, fala que ela tem, a primeira besta ela tem um aspecto horrendo e ela tem feições de urso, de leão e tal, mas a segunda, amados, ela fala como um cordeiro, aliás, ela tem aparência de cordeiro e fala como dragão. Na verdade, amados, nós sabemos que todo o que está por trás, que alimenta todas essas figuras, na verdade é Satanás. E aí, amados, é que muitos estão se enganando no dia de hoje. Há muitas bandeiras sendo levantadas que elas parecem ser totalmente humanitárias. Parece que elas são totalmente, amados, boas. Mas, na verdade, elas contrariam a palavra de Deus. Então, quando você vê líderes, quando você vê esse líder que vai acontecer no último tempo, levantando, e aquilo culminar com um ataque ao pensamento cristão, e culminar com um ataque ao povo de Deus, você saiba que a nossa redenção se aproxima. Porque é assim que é apresentado esse homem da iniquidade. Mas o texto não para por aí, amados. Fica muito claro que ele se assenta no templo de Deus. Isso pode significar, amados, há muitos intérpretes que chegam a se arriscar em afirmar categoricamente uma coisa ou outra. Mas é muito bom que a gente seja um pouco cuidadoso. Isso pode significar, com certeza, amados, a igreja. O próprio apóstolo Paulo chama a igreja do templo de Deus. Diz que nós somos a igreja não como templo, amados, a igreja como templo, nós, os cristãos, de todo o mundo, e esse povo que verdadeiramente, não o cristão apenas de nome, não simplesmente o membro da igreja, mas aquele que verdadeiramente, amados, faz parte da igreja que a gente chama de igreja invisível. E diz que ele vai se assentar como um líder desta igreja. Outros, amados, chegam a pensar que ele pode, então, se colocar como um líder mundial da igreja. Pastor, e como que eu vou identificar quando ele propor, quando ele impor, quando ele homologar, ratificar leis, doutrinas, ensinos que contrariam a Escritura? Deixa eu citar um deles. A palavra do Senhor diz que há um só mediador e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O próprio Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senão, é só Ele. Qualquer doutrina que coloque um outro intermediário, qualquer doutrina que coloque um outro mediador, quando a gente olha para a palavra de Deus, para a lei de Deus, nós sabemos que o espírito do anticristo, o espírito do homem da iniquidade está agindo ali. Ainda já na sua totalidade, não. Por quê? Porque nós não vemos uma perseguição descontrolada, nós não vemos uma proibição, ainda há outros aspectos
que não dá para nós tratarmos tudo aqui, desse levantar desse homem da iniquidade a se cumprir. Por exemplo, né, o calar do evangelho, a morte, né, das duas testemunhas mártires lá de Apocalipse 11, que mostra, na verdade, um calar do evangelho, um festejar daqueles que tinham a mente, né, constantemente afetadas, constantemente, né, alfinetadas, poderíamos colocar assim, pelo evangelho. Então, amados, ainda falta se cumprir, né? Nós sabemos que será pregado, esse é um outro sinal da vinda de Cristo, será pregado o evangelho a todas as nações. Nós sabemos que não houve essa complementação ainda, mas está aí, amados, né? Isso aí não resta dúvida alguma. Então, amados, ele pode se tornar algum tipo de líder mundial da igreja, né? Há alguns que ele pode estar falando aqui, se referindo realmente ao templo de Jerusalém. Existe gente aí querendo reerguer o templo e tudo mais, mas o que é mais importante aqui, amados, não é o local, né? É saber qual é o seu caráter, como ele atua, né? E certamente, amados, ele vai se levantar contra a lei de Deus. E esse palco, poderíamos colocar assim, ele já está se armando, queridos. A lei de Deus está sendo achovalhada. Nós, amados, quando defendemos algumas verdades da Escritura, que nós cremos desde criança, nós somos chamados de retrógrados. Nós estamos cada dia vendo, não separa, né, o Estado, né, como se a palavra de Deus fosse algo, né, que sujasse o Estado. E a palavra de Deus vem e diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Queridos, nos versículos 6 a 7, a palavra de Deus diz que, o apóstolo Paulo vai ensinar aqui, que esse homem da iniquidade, ele é reconhecível, mas ele é limitado também. Ele vai dizer assim, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade, versículo 7, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, amados, é muito interessante que fica muito claro aqui que até o tempo determinado por Deus, né, ele não se manifestará. Se você colocar quiser uma pontezinha aqui, lá em Apocalipse nós aprendemos no domingo que depois do milênio, Satanás será solto por pouco tempo, né? E aí, isso aqui se junta, amados, é o mesmo tempo que o homem da iniquidade será revelado. Mas o que deixa claro aqui, amados, que algo o detém, né? Que ele será revelado somente em ocasião própria, é que ele está limitado. Ele não está no controle, queridos. Quem está no controle é Deus. Amém? Isso, amados, é para que nós tenhamos o coração descansados, né? Diz o texto, amados, de Apocalipse, e aqui também diz isso, que o tempo dele será muito curto, porque logo o Senhor se manifestará, amados, o Senhor virá dos céus e acabará com ele com o sopro da sua boca. Mas é interessante, muitas vezes nós estamos preocupados com o local, sendo que vai ser, amados, com certeza um fato universal. Nós não precisamos nos preocupar com o local, todo olho o verá, todo olho vai ver tudo isso acontecendo, amados. Mas em quem detém, amados, em última análise, é o próprio Deus, ele que define os tempos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 7, numa das últimas orientações de Jesus para os seus discípulos, ele vai dizer, não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não se preocupe com o tempo, amados. Se preocupe em estar preparado. Nós já aprendemos isso lá em Mateus 24. Se preocupe, amados, em observar os sinais dos tempos. Não para fazer, amados, conclusões precipitadas. Então, o versículo, aqui no versículo 6 e 7, amados, diz que ele é reconhecível quando ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, mas ele também será revelado. Revelado é revelado mesmo. Nós vamos saber quem ele é. Quem saberá, amados? Aqueles que estão particularmente afinados com a verdade. Por que isso, pastor?
Porque se você for lá em Mateus capítulo 24, eu quero pedir licença a você para a gente sair um pouquinho aqui do texto de Lucas, de 1 Tessalonicenses, e lá em Mateus 24, o Senhor Jesus, naquele sermão que a gente chama de escatológico, deixa marcadinho em 1 Tessalonicenses para você voltar cá. Mas ele vai dizer assim, aqui ele está falando sempre da sua volta, do seu retorno, né? E ele vai dizer aqui, quando vier o Filho do Homem, versículo 31 do capítulo, deixa eu voltar aqui, capítulo 24. Ele vai falar a respeito do princípio das dores, vai falar sobre a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, mas lá nos versículos 37, vamos ler do 36 em diante. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, amados, apesar do homem da iniquidade estar fazendo uma tremenda bagunça, apesar da tribulação estar rolando, amados, vai acontecer o quê? As pessoas vão estar dizendo, não, isso tudo é normal. Principalmente aqueles que perecem. Principalmente aqueles, amados, que não estão sendo mais alfinetados, né, pelo ensino da Escritura. Suas consciências não estão sendo cobradas mais com respeito à retidão que a Escritura cobra. E essas pessoas então estarão casando-se, dando-se em casamento, comercializando, achando, então muitas vezes não irão perceber, amados, que algo muito terrível está acontecendo. Até coloquei aqui, ele é reconhecível, só que não. Não é assim que os jovens falam hoje? Só que não, né? A ideia é, amados, vai ser reconhecível sim, para aqueles que estão alertas. Mas, amados, o versículo 8 deixa algo muito claro para nós. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele é destrutível, amados. Ele não é indestrutível. Isso, amados, é para nós motivo de grande encorajamento, de grande certeza e segurança. Foi isso, amados, que fez com que muitos cristãos que passaram situações semelhantes, né? Para você ter uma ideia, houve um acontecimento no período da Contra-Reforma, que numa só noite, se não me engano, noite de São Bartolomeu, centenas e centenas de cristãos foram mortos. Para aqueles cristãos, eles entendiam que tinha chegado o tempo da grande tribulação. Por quê, amados? Porque sempre se manifesta esse espírito do anticristo, esse espírito do abominável da desolação, esse espírito, né, do homem da iniquidade. Ele vai sempre se manifestar de tempos em tempos. Então, essas pessoas dizem que muitos deles, amados, eles se lançavam, né, à morte quando viam que eles eram ameaçados, eles tinham que negar, né, a fé em Cristo Jesus, e muitas vezes eles se lançavam à morte para que eles pudessem se ver livre dos seus algozes, daqueles que os perseguiam. Queridos, é muito interessante que nós vamos aprender também, no versículo 9, que ele é poderoso. Ele será poderoso. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Amados, só para nós entendermos, o homem da iniquidade, ele não é Satanás, mas sua energia, a sua força, a sua inspiração, poderíamos colocar assim, vem do poder de Satanás. Como, amados? Com sinais e maravilhas sobrenatural. Ou seja, ele procede e apoia, né, a besta, a primeira besta, apoia e procede da segunda besta, que é chamado de o falso profeta, e ele procede e apoia, amados, certamente toda a sua força
ele vem do próprio Satanás. Se você quiser entrar mais em detalhes, não tem como ler isso agora, né, esses textos agora, você vai ter que ler lá em Apocalipse capítulo 13, capítulo 16, capítulo 19, capítulo 20, você vai ver como que essas figuras, né, elas interagem em apoiar, né, e certamente dar poder uns aos outros. Queridos, qual será o grande instrumento de engano nesses últimos tempos? O texto aqui é muito claro. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Queridos, este é um aviso para nós não fazermos dos sinais e das maravilhas o alicerce da nossa fé. O critério para a nossa fé, o critério para sabermos se estamos andando correto, amados, é a verdade da palavra de Deus. É interessante, amados, porque o que o autor está colocando aqui? O que o apóstolo Paulo está colocando? Sinais e maravilhas, eles podem ser falsificados. Não que eles não sejam milagrosos, até podem ser, mas o poder satânico é que os realizam. É isso que ele está dizendo aqui. É através da eficácia de Satanás. E eles são falsos por quê? Porque eles não apontam para a verdade da palavra de Deus. Há poucos dias, amados, eu tive assistindo um vídeo, né? Rapidamente assim, eu já te desliguei. Mas um camarada dentro de uma igreja, ele puxava de uma flecha, uma suposta flecha, porque você não via nada, e ele então lançava aquilo sobre um determinado crente ali, e ele caía e disse que caía na unção do Espírito Santo. Queridos, em nome e por amor de Jesus, são esses tipos de coisas, são essas coisas que estão levando cada vez as pessoas para mais longe da verdade. Em nome e por amor de Jesus. Os sinais que nós precisamos estar atentos são aqueles, amados, dados pela palavra de Deus e pelo ensino sério da Escritura Sagrada. Então, amados, a primeira ferramenta que Paulo usa aqui para destruir um engano na mente dos Tessalonicenses é o ensino da palavra. E o que ele ensina? Olha, o Senhor não chegou, porque primeiro vai vir a apostasia e vai se manifestar o homem da iniquidade. Queridos, só para que você possa entender um pouco mais por que nós afirmamos que esse homem será um indivíduo. Quando Daniel 7, 11, tantos outros capítulos, ele profetizou a respeito do homem da iniquidade, o abominável da desolação, é a expressão que ele usa lá. Esse abominável, ele veio se manifestar, essa profecia veio se cumprir ali com Antíoco Epifânio, quando atacou Jerusalém, no segundo século antes de Cristo, mais ou menos 174, por aí, afora 164, né, antes de Cristo. Ele atacou e ele sacrificou uma porca, né, em cima do altar, né, onde era o altar do sacrifício. E ele profanou aquele lugar. É o abominável da desolação. Ele profanou, né, aquele lugar sagrado, né, para os judeus e certamente, né, para o povo de Deus daquela época. Logo, amados, passou um tempo e o Senhor Jesus, no Mateus 24, ele faz uma profecia. E ele profetiza então que também aparecerá um outro camarada, vamos colocar assim, uma outra figura, né? Não camarada, né? Não será nada camarada, mas uma outra figura que também fará algo semelhante. E aí ele diz, quem lê, entenda. E então isso se cumpre também no ano 70, quando Tito invade Jerusalém, amados, e também novamente é profanado, ele entra a cavalo com os estandartes de Roma, dizendo que César que era o Senhor, né, que Deus não era o Senhor de nada e tal. Muito bem, queridos. Então isso acontece novamente. E o Senhor Jesus deixa muito claro que nos últimos dias isso vai acontecer novamente. Então, nós não sabemos exatamente, queridos, mas nós podemos já ficar de orelha em pé, né, como dizia meu pai. Né? Então, nós podemos já ficar ligados, amados, que algo, né, certamente virá, né, por meio de um grande poder, né, virá por meio de
um poder que junta nas suas mãos tanto o ensino enganoso, tanto os sinais e as maravilhas enganosas, a religião enganosa, mas também uma perseguição terrível contra os cristãos. Queridos, já estou finalizando, mas eu queria só terminar aqui, a gente pensando, então, pastor, e como que eu posso identificar a apostasia e o seu clímax? Eu queria que você desse uma olhada na sua casa, lesse com bastante cuidado os versículos 9 até o versículo 12, onde vai falar, né, a respeito do que vem a ser essa apostasia, como acontece essa apostasia. Mas só para que nós adiantemos, amados, o que é apostasia na verdade? Apostasia significa, ou seja, afastar-se da verdade por aqueles que sustentaram, por aqueles que defenderam a verdade. Às vezes as pessoas pensam que a apostasia vai acontecer, então todo o povo vai sair porque o povo está apostatado, né? Não, quem vai se apostatar, amados, é aqueles que estiveram dentro das igrejas, é aqueles que estiveram um dia professando, né? Até caminhando, às vezes com nome no hall de membro de uma igreja. É esses que se apostatarão, né? Então o Senhor Jesus, ele diz, Mateus 24, 10 a 13, ele diz, nesse tempo muitos vão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levanta-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então vamos ligar isso aqui rapidamente, amados, né? Versículo 7 diz que o mistério da iniquidade já opera. Jesus, né, diz que a iniquidade será multiplicada. Versículo 3, amados, o Senhor Jesus diz que haverá uma grande apostasia. E ele diz que o amor de muitos esfriará. Queridos, se o apóstolo Paulo, no versículo 3, fala que haverá uma grande apostasia, e o Senhor Jesus diz que o amor de muitos esfriará, né? Então nós vamos ver que a apostasia ela vai chegar a um clímax, amados, justamente com o esfriamento do amor. Justamente a apostasia significa o quê? O esfriamento do amor. Mas que tipo de amor é esse que o apóstolo Paulo está falando aqui? A resposta está no versículo 10, amados. Eles perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é não apenas conhecer ou acreditar mentalmente, é uma questão de amar. Conhecer a verdade e amar a verdade. Quando o homem da iniquidade chegar, amados, seus sinais, suas maravilhas serão usados para satisfazer os desejos naturais das pessoas. As pessoas, o que eles querem hoje? Eles querem a verdade? Não. Eles querem que o Senhor dê carro, que o Senhor dê casa, que o Senhor conserte meu casamento, que o Senhor mude o meu filho e tal. Mas eles não querem a verdade da salvação em Cristo Jesus. E é isso que ele está dizendo aqui. Queridos, o Evangelho e a palavra de Deus está sendo cada vez mais relativizada, sabe por quê? Porque nós não amamos a verdade. Amar a verdade, amados, é eu querer conhecer mais a palavra de Deus ao ponto de amá-la tanto. Senhor, eu quero conhecer um pouco mais para que eu te obedeça um pouco mais. Versículo 11 e 12. Deus envia a operação do erro, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amados, eu quero finalizar aqui, amados, sei que o nosso tempo extrapolou um pouquinho, ou bastante. Não é questão apenas de aceitar a verdade. Não é apenas uma questão, amados, de estudar a verdade. Eu conheço muito a teologia, eu conheço muito a palavra. Mas é questão de amar a verdade. E amar a verdade, amados, é querer conhecê-la mais e mais, mas também querer cumpri-la cada vez mais e mais. Tem dito, amados, que a palavra de Deus que fala que Jesus salva e que leva para o céu é a mesma palavra que fala, amados, que nós precisamos não amar o mundo. Só que as pessoas estão tentando conciliar essas duas coisas. Estão tentando, amados, conciliar aquilo que Jesus disse, que essas pessoas, esse tipo de comportamento é comportamento de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Mas estão dizendo, não, mas tentando colocar palavras na boca de Jesus que não é a verdade. E certamente, amados, quando aparecer essa figura,
essa figura do anticristo, essa figura do abominável da desolação, esse que faz grandes maravilhas, essas pessoas seguirão. Por quê? Porque não amaram a verdade, ao ponto de conhecer, não amaram a verdade, ao ponto de serem treinados em cumprir. Oremos, queridos. Senhor Deus e amado Pai, nós, meu Pai, colocamos diante do Senhor com gratidão o Senhor nos orientar por meio da Tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que há muito mais para nós, meu Pai, ó Deus, cavarmos, a fim, meu Pai, de que tenhamos mais e mais em mãos, meu Pai, esse tesouro que é a Tua palavra, o tesouro da verdade, Pai. Por isso, ó Deus, em nome e por amor de Jesus, continue a nos instruir, continue, meu Pai, nos orientar, e que, ó Deus, não só nesse tempo de pandemia, meu Pai, mas em todo tempo, o Teu povo queira conhecer mais, meu Pai, ó Deus, daquilo que é profundo, daquilo, meu Pai, que é, ó Deus, às vezes complexo, mas que certamente o Senhor dará sabedoria ao Teu povo para conhecer mais e mais daquilo que o Senhor propõe na Tua palavra, que é a verdade. Senhor, é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Quero pedir perdão por um pouco mais que passamos aqui do nosso tempo, né? Mas em nome de Jesus Cristo, eu te convido a estar aqui de novo na próxima quinta-feira. Né? Quinta-feira nós vamos trazer um estudo mais leve, aqui em 1 Tessalonicenses mesmo, para fechar, né, um pouco da situação que estava ocorrendo ali na igreja de Tessalônica, né, e certamente de grande aplicação na vida da igreja. Eu quero te convidar a estar aqui. Domingo, amados, então nós teremos nossa escola dominical às 9h30 da manhã, né? Pastor Gilvan estará aqui conosco, trazendo um estudo profundo, necessário, amados, da palavra de Deus, certamente abençoador. E à noite nós estaremos novamente trazendo a palavra de Deus, assim se o Senhor permitir. Deus te abençoe, fé no Senhor, confie, amados, né, que o Senhor está à frente de tudo. Não se deixe desanimar, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, cumpra as recomendações, amados, que estão sendo colocadas pelas autoridades. Em nome de Jesus, você como servo de Deus, amados, a palavra de Deus diz em Romanos 13 que nós devemos ser submissos às autoridades. Não fique questionando, não fique querendo ter a sua razão. Em nome de Jesus, faça isso, querido, né? Porque nós precisamos, amados, estar com a consciência tranquila que nós fizemos a nossa parte. Tanto, amados, para que não nos contaminemos, mas também para que nós não contaminemos outros. Às vezes nós achamos que nós estamos bem, mas os sintomas não apareceram ainda, né? E às vezes nós estamos aí, né, distribuindo o mal, né? E nós não podemos fazer isso. Então, em nome de Jesus, seja cauteloso e seja amoroso, né, com o seu próximo. Em nome de Jesus, fique com Deus. Amém.